Olá! Está começando mais um programa Deus tem o Melhor e é muito bom ter você com a gente. A nossa rotina é cheia de compromisso, decisões e responsabilidades, mas também precisamos separar momentos para aquilo que realmente fortalece a nossa caminhada. E hoje preparamos um programa recheado de momentos que vão lhe trazer reflexão, orientação e, acima de tudo, nos aproximar ainda mais dos princípios da Palavra de Deus. Fique conosco e acompanhe mais uma edição do Deus tem o Melhor. Existem dias que precisamos simplesmente parar, respirar e lembrar que Deus continua presente em cada detalhe da nossa caminhada. E quando dedicamos alguns minutos para ouvir a Sua palavra, encontramos direção para continuar. Vamos começar o programa de hoje com o nosso devocional. Você já parou para pensar por que você anda tão cansado e sobrecarregado? O nosso devocional de hoje vai falar sobre o descanso. O nosso texto base está lá em Gênesis capítulo 2, do versículo 2 ao versículo 3. Vamos lá ouvir um pouco da palavra de Deus. No sétimo dia, Deus já havia concluído o trabalho que realizara. Assim, nesse dia, descansou de todo o seu trabalho. Então Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque foi nesse dia que ele descansou de todo o trabalho que realizara. Deus ele não descansou porque estava cansado, mas Deus quer ensinar algo muito importante para todos nós, a importância de descansar e contemplar tudo aquilo que o Senhor está fazendo. Muitas vezes ficando tão agitado no dia a dia, com tantas correrias, que entramos, na verdade, no capítulo de Mateus, nesse capítulo 11, que fala sobre venham todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quantas vezes estamos carregando fardos e pesos que não foi o Senhor que nos colocou e que nós mesmos colocamos em cada um de nós. É como se todos os dias carregássemos uma mochila cheia de peso, que você leva para onde você está e você não consegue mais carregar. E esquecemos de parar e contemplar tudo que Deus está fazendo em nossas vidas. A nossa falta de descanso tem ocasionado o nosso afastamento da presença de Deus e muitas vezes uma frieza espiritual, porque não paramos mais nem para contemplar o que Deus tem feito em nossas vidas. Talvez você nem consegue mais lembrar que você respira. Por isso, pare aí que você está ouvindo essa palavra, respira bem fundo. Sinta que você respira. O cansaço traz problemas físicos, mentais e espirituais. Fazemos tudo no 2x, cada vez mais rápido e mais acelerados, e paramos simplesmente em nenhum momento. Os dias são curtos e as noites muito curtas. Dormimos poucos, comemos mal e esquecemos do principal, descansar em Deus. Porque se Deus está cuidando de todas as coisas, por que precisamos correr tanto? Por que precisamos achar que tudo é no nosso tempo e da nossa maneira? Damos muitas desculpas dizendo que fazemos tudo pela nossa família, para ter um tempo de felicidade com ela, de qualidade, mas muitas vezes não paramos para usufruir de tudo isso. E essa vida acelerada tem feito nos distanciar cada vez mais, não só da presença de Deus, mas também da nossa família. Por isso é fundamental você parar e descansar na presença de Deus. Saber que Deus está no controle de tudo. Problemas sempre existirão. Amanhã virá novos problemas, novas lutas, novas dificuldades. Mas existe um diferencial muito importante. Deus estará com você. E Deus vai te sustentar diante de tudo isso. Por isso pare. Contemple, adore ao Senhor e diga: Senhor, eu entrego tudo nas tuas mãos. Jesus falou: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Talvez esteja na hora de você entregar tudo nas mãos do Senhor e deixar o Senhor cuidar disso. Porque você não vai conseguir resolver todos os problemas da sua vida, mas eu tenho certeza que deixando nas mãos de Deus, Ele irá fazer o melhor para você. Aprenda a descansar. Talvez hoje seja o seu sétimo dia, o dia de você descansar e contemplar tudo que Deus tem feito na sua vida e que irá fazer ainda muito mais. Por isso, pare, analise, respire e agradeça a Deus por tudo que você tem vivido e feito na sua vida. Que Deus te abençoe e que você possa aprender a descansar cada dia mais diante do Senhor e contemplar tudo aquilo que o Senhor tem feito na sua vida.
A nossa fé não é vivida somente nos momentos que passamos dentro da igreja. Ela também aparece na maneira como tratamos as pessoas que estão mais perto de nós. E talvez nenhum relacionamento revele tanto aquilo que somos quanto a nossa própria família. Por isso, vamos conversar sobre um desafio que faz parte da realidade de muitas casas e buscar a princípio que pode nos ajudar a construir relacionamentos familiares mais saudáveis. Está começando mais uma edição do Para a Família. Shalom família, eu sou o Charles, líder Rei da Família. E eu sou a Andressa. E hoje vamos trabalhar um tema muito importante para a família. Como encaixar o tempo em família com uma rotina tão pesada. Nós sabemos que hoje nós vivemos em uma geração que nunca esteve tão conectada e ao mesmo tempo tão distante dentro da própria casa. Nós sabemos que os pais, os filhos estão sentados na mesa, mas ao mesmo tempo estão desconectados. Por quê? Cada um está olhando para uma tela diferente. Às vezes conversa com pessoas que estão totalmente distantes, mas muitas vezes deixamos de conversar com quem está ao nosso lado. É comum a gente ouvir: eu queria passar mais tempo com a família, mas a minha rotina não deixa. Mas será que o problema realmente é a falta de tempo? Ou será que, sem perceber, deixamos de priorizar aquilo que Deus considera prioridade? Nós sabemos que a família é o primeiro ministério que Deus nos confia. Antes de Deus confiar qualquer outro ministério ao homem, Ele confiou uma família. Foi assim desde Gênesis, no capítulo 2, versículo 24, que fala assim: por isso deixa o homem pai e mãe e se une a uma só mulher, tornando-se dois, só uma carne. A família, ela não foi criada pela sociedade, ela é um projeto de Deus. Isso significa que cuidar da nossa casa não é apenas uma responsabilidade, e sim um chamado. Muitas vezes nós queremos servir a igreja, liderar pessoas, cumprir um propósito, mas nos esquecemos de que a nossa primeira igreja é dentro da nossa casa. E é ali que os nossos filhos aprendem a amar a Deus. E é ali que o nosso casamento é um testemunho sobre o Evangelho. E é ali que o nosso exemplo fala mais alto do que qualquer palavra. Prioridade não é o que dizemos, é o tempo que entregamos. Existe uma frase que merece nossa reflexão. Aquilo que recebe o nosso tempo revela aquilo que realmente é prioridade para nós. E Jesus disse em Mateus 6:21, porque onde estiver o teu tesouro, assim estará também o seu coração. E nós podemos aplicar esse princípio também ao nosso tempo. Se passamos horas nas redes sociais, se encontramos tempos para tantas outras coisas, mas nunca conseguimos separar algum minuto para conversar com nossos filhos, ouvir a nossa esposa, fazer uma oração em família, talvez o problema não seja a falta de tempo, talvez seja a ordem das nossas prioridades. Discipular a família acontece na rotina. Em Deuteronômio 6, do 6 ao 7, fala que Deus orienta os pais. Estas palavras: você as ensinará a seus filhos, e delas falará sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Perceba que Deus, ele não fala de um culto semanal, ele fala de rotina, ele fala de enquanto caminham juntos, enquanto comem, enquanto vivem. E isso nos mostra que o discipulado ele começa dentro de casa, nos pequenos momentos, nas conversas durante as refeições, na oração antes de dormir, na maneira como tratamos uns aos outros. As telas, elas não podem substituir a presença. Nós sabemos que a tecnologia é uma ferramenta importante, mas ela nunca pode substituir os relacionamentos. Mas infelizmente muitas famílias já não conversam como antes. Cada um está no seu celular, cada um está assistindo a sua própria tela. E aos poucos vão se tornando estranhos dentro da própria casa. E hoje talvez você não consiga mudar toda a sua rotina, mas pode tomar uma decisão. Separe um tempo para a sua família. Proteja esse tempo, não permita que ele seja ocupado com outras coisas. Pode ser um jantar, uma conversa, uma oração,
uma leitura da Bíblia juntos. O importante não é a quantidade, é a intenção de demonstrar que a sua família continua sendo a prioridade. Então eu quero deixar uma frase que fala assim: nenhum sucesso profissional compensa o fracasso dentro de casa. Nenhum reconhecimento substitui um relacionamento perdido com a família. Deus hoje nos chama para servi-lo, mas esse serviço começa muito antes do púlpito. Começa no casamento, começa na criação dos filhos, começa dentro da nossa casa, porque a primeira igreja que Deus nos confiou aos cuidados é justamente a nossa família. E investir tempo nunca será uma perda, será sempre um investimento para essa geração e para as próximas. E este foi mais um quadro para a família. Esperamos que você tenha entendido que Deus quer falar com você e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Cuidar da família também envolve tomar decisões responsáveis sobre aquilo que temos e administramos. O dinheiro faz parte da nossa rotina, das nossas escolhas e dos planos que fazemos para o futuro. Mas a Bíblia também nos ensina que a maneira como lidamos com os nossos recursos revela muito os nossos valores. E é justamente sobre isso que vamos conversar agora em mais um aconselhamento financeiro cristão. Você acredita que é possível prosperar financeiramente sem abrir mão dos seus princípios? Olá, está começando mais um aconselhamento financeiro cristão. Muita gente pensa que, para crescer na vida, é preciso fazer pequenas concessões, passar alguém para trás ou agir de forma desonesta. Mas a história de Zaqueu nos mostra que a verdadeira prosperidade começa muito antes do dinheiro. Ela começa pelo caráter. Em Lucas 19 encontramos a história de Zaqueu. Ele era chefe dos publicanos, um cobrador de impostos. Naquela época, muitos cobradores enriqueciam cobrando além do que era devido e explorando o próprio povo. Zaqueu tinha dinheiro, mas lhe faltava paz, propósito e um relacionamento verdadeiro com Deus. Tudo começou a mudar quando ele decidiu encontrar Jesus. E desse encontro podemos aprender 3 princípios financeiros muito importantes para a nossa vida. Primeiro princípio: dinheiro sem caráter nunca traz verdadeira prosperidade. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, acontece algo muito interessante. Antes mesmo que alguém lhe pedisse qualquer coisa, Zaqueu declara: Senhor, darei metade dos meus bens aos pobres. E, se de alguém extorquir alguma coisa, restituirei 4 vezes mais. Perceba, o encontro com Jesus mudou primeiro o coração, depois a forma como ele lidava com o dinheiro. Vale a pena se perguntar: estou construindo minha vida financeira sob os princípios corretos? Porque riqueza construída sem integridade pode até gerar patrimônio, mas nunca produzirá verdadeira prosperidade. Princípio 2. Integridade vale mais do que lucro. Zaqueu poderia simplesmente continuar rico, mas ele escolheu reparar os erros que havia cometido. Isso mostra que integridade muitas vezes tem um custo. Há decisões honestas que parecem fazer você ganhar menos no presente, mas elas preservam aquilo que o dinheiro não compra. Um bom testemunho. A pergunta é: minha forma de ganhar dinheiro honra a Deus? Porque Deus não abençoa apenas aquilo que entra na nossa conta. Ele também observa como esse dinheiro chegou até ela. Terceiro princípio: a verdadeira prosperidade começa com um coração transformado. Depois da decisão de Zaqueu, Jesus declara: hoje houve salvação nesta casa. Lucas 19:9. Perceba que Jesus não destacou o patrimônio de Zaqueu. Ele destacou a transformação da sua vida. Quando o coração muda, a administração dos recursos também muda. Prosperidade bíblica não é apenas ter mais, é viver de forma que Deus seja honrado em tudo.
Busque crescer financeiramente. Trabalhe, empreenda, invista, mas nunca permita que o dinheiro ocupe o lugar que pertence a Deus. Porque quem coloca Cristo no centro aprende que prosperidade não é apenas aquilo que possui, é a forma como se vive. A história de Zaqueu nos ensina 3 princípios. A verdadeira prosperidade começa pela integridade. Honestidade vale mais do que qualquer lucro imediato. Quando Deus transforma o nosso coração, transforma também a maneira como lidamos com o dinheiro. Prosperar não significa apenas ganhar mais. Significa administrar tudo o que Deus coloca em nossas mãos de uma forma que glorifique o seu nome. E esse foi mais um aconselhamento financeiro cristão. Espero que você tenha gostado, aplique na sua vida e até a próxima. Quando permitimos que a palavra de Deus conduza as nossas decisões, começamos também a fazer muitas perguntas diferentes sobre a vida. E algumas dessas perguntas surgem especialmente durante a juventude, quando estamos descobrindo quem somos, fazendo escolhas e tentando entender como viver a nossa fé em situações reais. E se você gosta de acompanhar conteúdos que ajudam a fortalecer a sua caminhada com Deus, acompanhe também o nosso aplicativo Igreja Renovada. Durante a semana, compartilhamos mensagens, reflexões e outros conteúdos para ajudar você a permanecer conectado à palavra. Agora é hora de ouvir algumas dessas dúvidas e buscar respostas à luz das Escrituras. Vamos para mais uma edição do Jovem Pergunta. Graça e paz, esse é mais um quadro Jovem Pergunta. E nós vamos responder algumas perguntas que foram feitas para a nossa produção. Existe diferença em arrependimento e culpa? Sim, existe diferença. A culpa simplesmente causa uma sensação ruim, um mal-estar por algo que você fez. Mas o arrependimento produz algo muito eficiente, que é a mudança de pensamento e a mudança de atitude. A Bíblia fala muito sobre Davi. Davi trouxe um arrependimento sobre tudo que tinha feito. Então ele trouxe uma mudança de vida, uma mudança de atitude e não praticou daquela maneira. Tanto é que ficou conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Como lidar com pessoas que se dizem cristãs, mas me decepcionam profundamente? Precisamos primeiro entender como está fundamentada a nossa fé. A nossa fé está fundamentada em Cristo. Assim como Jesus foi traído, outras pessoas também foram traídas, passaram por dificuldades e por lutas e mesmo assim não abandonaram a sua fé. A nossa vida não pode ser baseada em pessoas, nem em sentimentos, nem em emoções. Porque dessa maneira iremos fazer o quê? Nos decepcionar e se afastar da presença de Deus. Por isso que a nossa vida precisa estar centrada na palavra de Deus e na presença de Jesus. Pessoas sempre vão magoar e ser feridas, mas o que muda o nosso entendimento é o amor de Cristo por cada um de nós e que faz nos viver cada dia mais segundo a vontade dele e a presença dele cada dia em nossas vidas. Como descobrir meus dons espirituais na prática? A primeira coisa que você precisa fazer é servir. Muitas pessoas primeiro querem conhecer os seus dons para começar a servir. Mas é o contrário, você começa servindo e começa a identificar qual área de atuações você tem mais habilidade, o seu coração arde por alguns momentos e isso fará de você descobrir qual dom que o Senhor tem para você. Então, se você tem facilidade de se comunicar com as pessoas, se aproximar e falar de Jesus, geralmente você vai ser um evangelista. Se você gosta de mergulhar mais profundo na palavra de Deus, gosta de estar mais centrado na palavra, descobrir os fatos históricos, você vai ser um mestre. Então o Senhor vai aperfeiçoando cada dom à maneira que você vai servindo ao Senhor. O que você precisa fazer é servir. E aí você descobrirá por que o Senhor quer te usar e como o Senhor quer te usar da maneira mais completa e viver realmente a plenitude da presença de Deus e da sua palavra. Como saber que algo deixou de ser um hobby e virou um ídolo? A Bíblia fala em 1 João, capítulo 5, versículo 21. Filhinhos, guardai dos ídolos. Quando que um hobby toma o lugar da presença de Deus, aí sim ele se torna um ídolo. Quando você dá muito valor àquilo que você está fazendo
e não mais a presença de Deus como você fazia antes, aquilo se torna um ídolo na sua vida. Então, se é algo que você pratica, você cede todos os seus esforços para aquilo, mas quando você olha para Deus, você não entrega da mesma maneira ou muito mais além, aquilo acabou se tornando um ídolo na sua vida. Quando o seu hobby começa a ocupar o tempo de Deus na sua vida e você começa a analisar que você dá mais tempo daquilo ali, que é a presença de Deus, é uma hora de você analisar a sua rota e dizer assim, não, isso daqui se tornou um ídolo na minha vida. E voltar a viver e colocar Jesus no centro da sua vida. Entenda algo, se Cristo estiver no centro da sua vida, você vai fazer todas as coisas e Cristo continuará lá, porque você terá tempo para tudo. A Bíblia fala que eu tenho um propósito para todas as coisas na sua vida. Então, se você entende isso, você verá os propósitos de Deus e também terá tempo de usufruir os seus hobbies sem tomar o lugar da presença de Deus. Esse foi o nosso quadro Já Uma Pergunta de hoje. Todas as respostas são baseadas na Palavra de Deus. E se você tem alguma dúvida, mande pra gente que no próximo programa podemos responder. Graça e paz, querido. Que Deus abençoe a sua vida e que você viva cada dia mais a presença de Deus no seu coração e na sua vida. Quando conhecemos melhor a palavra, também somos motivados a colocá-la em prática na nossa caminhada. E uma das formas de crescer é permanecer conectado à vida da igreja, participando dos cultos, encontros e momentos de comunhão. Por isso, organize a sua semana e confira tudo que está preparado para você e a sua família. Vamos acompanhar a nossa agenda. Olá, graça e paz! Vamos conferir a programação da nossa igreja para os próximos dias. De terça a sábado, às 5 da manhã, nós temos o culto da madrugada. Comece o dia buscando a presença de Deus. E atenção, mulheres de excelência, terça-feira, às 19 horas, estaremos reunidas na base do São Francisco para um momento de comunhão e muito aprendizado. E na quinta-feira nós temos a nossa célula nos lares. Se você não participa de nenhuma célula, procure um líder e participe da célula mais próxima de você. E no sábado nós também temos uma programação especial. Às 15 horas nós temos a rede de crianças, tanto nas bases setoriais quanto na nova estação. E às 19 horas a Rede Next e Rede One irão se reunir na base Canto Nobre. E no domingo nós temos uma programação para toda a família. Às 8 horas nós temos o melhor culto, às 8h30 a Escola Bíblica Dominical, ambos na Fundação Anfitrião. E às 10 horas nós temos a rede de adolescentes no Templo da Nova Estação. E nós temos o nosso culto de celebração às 10 horas na base São Francisco e às 18 horas em todas as nossas bases setoriais. De 9 a 11 de outubro acontece o Encontro com Jesus de Crianças na Chácara Canto Nobre, preparado para crianças de 8 a 12 anos. Serão dias de fé, alegria, aprendizado, comunhão e transformação para que cada criança possa conhecer ainda mais o amor de Deus e viver uma experiência com Jesus. As vagas são limitadas. Para fazer inscrição, procure a líder da rede de crianças, Márcia Helena, ou através do link de inscrição que está disponível no nosso canal de comunicação. Organize a sua agenda, escolha o melhor momento que você pode participar e venha viver em comunhão conosco. Esperamos por você! A programação da igreja nos oferece diversas oportunidades para estar em comunhão, aprender e crescer. E se você deseja continuar recebendo mensagens e reflexões durante a semana, também pode acompanhar a apóstola Deise Costa através das suas redes sociais e do Spotify. Mas existe um momento que reúne tudo aquilo que buscamos durante este programa. E é hora de abrir o coração e permitir que Deus fale diretamente conosco. Prepare a sua Bíblia, porque chegou o momento de receber a palavra de Deus. Hoje eu quero falar quando o sonho vira um pesadelo. Abra aí Êxodo capítulo 16, versículos de 1 a 4. Partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhe: quem dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito,
quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade, pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Queridos, tem sonhos que realmente acabam em pesadelos, porque nunca esses sonhos nasceram de Deus. Nasceram da ambição do coração, do orgulho, até mesmo da vaidade, ou de comparação com outras pessoas, do eu exaltado, ou até mesmo pela busca de um reconhecimento. Mas existe algo ainda mais triste quando um sonho que nasceu em Deus começa a parecer um pesadelo. E nós ficamos assim: Senhor, será mesmo que o Senhor me chamou para fazer isso? Será que eu estou no lugar certo? Eu estou desenvolvendo o meu chamado mesmo? O chamado ministerial, irmãos, é um dos sonhos mais preciosos que um chamado tem. Uma pessoa chamada por Deus tem. Paulo diz em 1 Timóteo 3,1, esta palavra é fiel. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra ele deseja. Então, se nós desejamos algo relacionado a um ministério, nós precisamos saber que não é qualquer coisa, é algo excelente. A Bíblia nos conta que houve um tempo em que muitos de nós, aqui, Igreja Renovada, sonhamos com aquilo que nós estamos vivendo hoje. Plantamos essa semente lá atrás. Cada discípulo um líder, cada casa uma célula. Cada discípulo um líder, cada casa uma célula. Você era sozinho. E hoje você tem célula. Hoje você tem discípulos. Hoje você vive um sonho. Sonhava em pregar, cuidar de pessoas, discipular, até mesmo plantar igreja. Hoje você está numa base. Quantas bases foram plantadas? Ver vidas transformadas e servir a Deus com toda a sua história de vida. Era um sonho anos atrás. Estamos vivendo sonho plantados lá atrás. Agora você lembra quando o que você vive hoje era apenas esse sonho? Quando você não tinha nada, você não era nada, ninguém nem te conhecia. Hoje te reconhece como líder, te honra como líder e até te vê como um líder e outros não mais. Israel, irmãos, ele viveu aproximadamente 430 anos na terra do Egito. E durante esse tempo eles sonharam 430 anos com a sua libertação. Era um sonho que parecia até difícil. E a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor do seu povo. Levanta Moisés, quebra as correntes, abre o mar e tira o seu povo do Egito. Maravilha! Deus realizou um sonho de 430 anos, sair do Egito. Este era o sonho. Eles não tinham outro sonho de nada, eles só queriam sair da escravidão. Observe isso, irmãos, que Israel só queria sair do jugo de Faraó, deixar de ser escravo. Eles não tinham outro sonho. Mas bastaram cerca de 30 dias para que aquele povo começasse a reclamar da liberdade. Duro, né? Não demorou muito tempo. A sequência foi muito dolorosa. Sonhar, Deus realizar e transformar esse sonho num pesadelo. Como assim, Deus? Como assim, digo eu? Vocês queriam sair. Estava esperando o quê aqui fora? Estava esperando que aqui fora, no Jardim do Éden. Irmãos, o sonho de Israel não era perfeito. Havia deserto, havia sede, havia caminhada, havia processo, havia dependência diária de Deus. Mas ainda era um sonho. Às vezes nós não sabemos sequer projetar o nosso sonho e fazemos sonhos irreais.
porque achamos que vamos sair do mundo e vamos cair no jardim do Éden. Esqueça! O Éden já ficou para trás. Não é assim a nossa jornada com Deus, irmãos. O maior sonho não era o caminho no deserto sem problemas. Deus não disse isso. O maior sonho era simplesmente sair da escravidão do Egito. Era deixar de viver escravo do pecado. No nosso caso, eles eram sair do jugo de Faraó. Mas esse sonho que virou para eles um pesadelo, ele tem algumas coisas. A primeira delas, quando o sonho do chamado traz o que você não sonhou. Você projetou um sonho, mas não viu as consequências desse sonho. Jesus disse em Lucas 14, 28, pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Quando você projetar um sonho, calcule até o final desse sonho, porque eles só sonharam sair do Egito e nada mais. Quando veio as dificuldades da jornada, veio a reclamação, eu quero voltar. Eu estou com saudade da cebola, eu estou com saudade da peia, eu estou com saudade. Tá mesmo? E assim muitos agem, irmãos. Quanto tempo Israel sonhava com essa liberdade, mas não sonhou com o deserto. Ele sabia que sair dali, ele ia andar no deserto, não tinha nada ao redor. E como até hoje não tem ainda, é um deserto longo para atravessar. Sonhava com a saída, mas não sonhava ou não contava que essa saída era na pernada. Não tinha carros de Faraó para levá-los para outro lado, não. Tinha que ser a pé, carregando o menino, carregando a tenda, carregando os burrinhos que eles tinham com as coisas. Era dificultoso, sim, muito dificultoso. Sonhava com o mar abrindo, mas não sonhava com a peregrinação longa que eles teriam pela frente. Foi top vibrar, ver as águas se abrindo, virar uma muralha de um lado e do outro, a gente passando, olhando para as águas. Foi maravilhoso, sim. Mas e depois? E depois? Deixa eu falar algo, igreja. Toda obra de Deus possui uma parte gloriosa e uma parte dolorosa. Não se iluda. Toda jornada nossa com Deus tem a parte gloriosa, saímos da escravidão, mas tem também a parte dolorosa, a peregrinação. A parte dolorosa jamais vai anular a parte gloriosa, que fomos livres das garras de Satanás, fomos livres do pecado, ficamos livres do jugo opressor que estava sobre nós. Não se compara com andar do sol quente. Até para vir para cá, está muito calor. Você está no ar-condicionado e sentado de boa, e ele estava no calor mesmo. Todo chamado, irmãos, ele tem esse lado. Além de a dolorosa, a gloriosa e a dolorosa, tem a parte que nós sonhamos e a parte que nós não sonhamos. E o perigo é exatamente isso, permitir que a parte que nós não sonhamos faça desprezar a parte que nós sonhamos. Mas isso aqui não estava no pacote. Que pacote? Você só pediu uma coisa. Não tem pacote. E cobra de Deus como se Deus tivesse uma obrigação conosco. Irmãos, o mundo está de cabeça para baixo. Daqui a pouco a gente vai andar com as mãos. Está tudo virado, invertendo todos os valores. Então, antes de reclamar do deserto, lembre-se, você está no deserto porque Deus abriu o mar, simples assim. Senão você estava lá morto, porque Faraó estava com seus carros correndo atrás, disposto a acabar com todo mundo. Ele não ia poupar ninguém porque saíram de lá. Ele nem ia querer mais como escravo, porque não tinha mais confiança. Então, só chegou do outro lado porque um milagre extraordinário aconteceu na história deles. Por isso que o sonho de Israel, irmãos, tinha deserto, mas o deserto era melhor do que estar no Egito. E às vezes não entendemos isso. O maior sonho não era conforto imediato. O maior sonho não era mais ser escravo, era ser livre dessa condição. Quando o sonho do ministério começa a parecer comum, começa a vir problemas. Vamos trazer para nós.
Depois que Deus libertou Israel, Deus continuou sustentando o seu povo. Nós conhecemos a história, não vou entrar na história. Ele disse: eis que vos farei chover pão do céu. Êxodo 16:4. Ele prometeu alimentá-los. Quando nós fomos resgatados deste mundo, ele mesmo foi o pão vivo que desceu do céu e prometeu nos alimentar todos os dias. Não ia faltar alimento, como não falta, está aqui o pão vivo todos os dias. E o maná, irmãos, era mais do que alimento, era uma declaração clara do cuidado de Deus pelo seu povo. Vocês não vão perecer, todos os dias eu vou alimentá-los. Ei, a demonstração clara de Deus para mim e para você, você não vai perecer, todos os dias eu vou te alimentar. Todos os dias eu tenho pão vivo para você não andar triste, abatido, desanimado. Queridos, Deus está dizendo: eu continuo aqui cuidando de vocês. E nós não podemos esquecer isso. Só que passa o tempo, as coisas vão ficando mais distantes. Aí o milagre vira uma rotina. Todo dia vou andar aqui nesse sol, todo dia vou catar esse maná, todo dia essas mesmas coisas, andar, e sentar, descansar e andar de novo. Queridos, o extraordinário passou a ser comum. E aqui é quando o povo começa a reclamar. Números 11:6. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão esse maná, como se fosse algo desprezível. Que se nem tivesse maná já estava tudo morto. A ingratidão do coração é algo terrível, irmãos. Estão sendo alimentados, estão vivendo uma coisa extraordinária, mas isso aí não é nada. Precisamos voltar a olhar para o sonho como sonho. Igreja de Jesus nunca será apenas um culto. Nunca será apenas uma pregação. Nunca será apenas uma conversão. Nunca será apenas um batismo. Nunca será só uma reunião. Não menospreze o que Deus está fazendo. Ele vem visitar-nos quando nos ajuntamentos estamos aqui. Deus ama isso aqui, essa muvuca de estarmos juntos, de orar juntos, de rir juntos, de cantar juntos. Mas não, eu vou buscar Deus na minha casa. Busca? Eu vi um irmão que é frequente no culto da madrugada. Frequente. E ele disse: eu venho, sabe por quê? Eu não vou mentir, em casa eu não faço isso. Tá? Ele foi honesto, foi verdadeiro em admitir que ele só busca Deus na igreja. E quantos nem na igreja e nem em casa? E queremos banalizar o que Deus fez na nossa vida, irmãos. Quando o líder perde a capacidade de se maravilhar com as pequenas coisas, o ministério começa a se tornar um pesadelo. Quando eu banalizo o estar numa reunião de líderes, quando eu banalizo não querer ir para a célula, fazer como uma obrigação, você já está vivendo um pesadelo, meu irmão. E nem percebe. Paulo escreveu: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. 1 Tessalonicenses 5:18. Se eu não aprendo o princípio da gratidão, eu nunca vou viver aquilo que Deus tem para a minha vida. Gratidão não é permitir, irmãos, que os problemas acabem. Não. Gratidão é quando eu tenho a percepção de que em cada problema há uma manifestação da graça de Deus. Em cada dificuldade, Deus estende as suas mãos e nos resgata de uma forma gloriosa. Em cada dificuldade na família, Deus entra na sua casa e traz paz, traz abundância de alegria, restaura relacionamentos. Mas nós esquecemos disso tudo, irmãos. Israel tinha dificuldades reais? Tinha, mas também tinha maná real. Israel estava no deserto, mas ele tinha uma nuvem sobre a sua cabeça.
Israel tinha noite, mas tinha uma coluna de fogo mostrando seu caminho. Ele tinha desafios, mas tinha a presença de Deus, igreja. Todos os seus desafios, Ele está presente. Diga aleluias. O sonho não era perfeito, mas a imperfeição do caminho transformava aquela jornada ali num milagre. E todos os dias eles tinham tudo para viver o milagre e transformou num pesadelo. Que loucura, irmãos. Quando o sonho realizado te faz esquecer de onde Deus te tirou. Observe isso, o povo disse, Êxodo 16:3, quem dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito. Como você pode fazer uma comparação dessa? Israel, você está insano. Como seria bom se eu tivesse morrido lá apanhando. Quantas pessoas o diabo tem matado hoje, irmãos? E vem dizer que isso é muito melhor do que estar caminhando com Deus? Escravo de Satanás, sofrendo igual o cão mesmo lá com o pão que ele amassa. E vem dizer que é melhor do que caminhar com Deus? Não, é muita insanidade. Essa frase revela algo muito assustador. Israel com saudades do Egito. Quantos crentes ou ex-crentes caminham com saudade do Egito, irmãos? Com saudade do pecado, com saudade da droga, com saudade da bebida, lá escravo do celular, da pornografia, na imoralidade. Saudades do Egito. Quando que vai se converter mesmo? O Egito não era um lugar de saudade, irmãos. Egito é lugar de escravidão. Este mundo é lugar de escravidão. Vive lá subjugado. A Bíblia diz nesse versículo 13 que os egípcios com tirania faziam os filhos de Israel os servir. Então não era um serviço voluntário. Hoje você trabalha porque você quer para Deus e muitos nem querem. Não querem mais servir a Deus em área nenhuma. Se contentam em sentar nesse banco e ir para casa. Eles lá serviam obrigados e na peia todo o tempo. E vem dizer que era melhor do que servir a Deus? Presta atenção, irmãos, a murmuração, ela tem uma memória seletiva. É triste isso, mas ela apaga os chicotes, apaga as correntes que viviam preso, apaga as privações, as lágrimas, o tijolo, a opressão, e só lembra da cebola, do pepino. Ei, que loucura é essa? Como que a cebola e o pepino é tão interessante? Tudo isso que eles sofriam não eram? Davi nos ensina, irmãos, a sua própria alma, e ele faz lembrar. Salmo 103:2, bendize, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum dos benefícios do Senhor. Temos que parar e levar nossa alma a lembrar quantos benefícios de Deus nós ganhamos. Quantas bênçãos Ele nos cercou, o quanto Ele nos visitou, o quanto abençoou nossa casa, o quanto Ele supre a nossa família, a saúde que você tem, o carro que você tem, a casa que você mora, o cônjuge que você tem, os filhos que você tem, são benefícios de Deus, irmãos. Não te esqueças disso. Davi nos faz lembrar, porque às vezes precisamos pregar para a nossa própria alma. A nossa alma que está precisando de pregação não é o outro não, porque nós estamos desviados do foco. Estamos fora do propósito. Então lembrar de onde Deus me tirou é importante para eu lembrar que eu já fui lá do Egito. Eu já apanhei de Satanás. Eu já tive que servir com tirania. Mas agora eu sou livre. E quem é livre expressa a sua alegria diante de Deus. Lembra das lágrimas. Lembra dos milagres? Lembra das portas abertas que Ele abriu para a sua história e para a sua vida? Lembra da fidelidade de Deus. Ele foi fiel conosco todos os dias, irmãos, e ainda é. Então, quem esquece de onde Deus nos tirou,
corre o risco na sua vida, irmãos, o risco de perder a alegria. A alegria de onde Deus te colocou. Você está num lugar hoje que você um dia sonhou, mas hoje não está fazendo com alegria. Não vai para a célula com alegria. Não tem alegria de ganhar almas. Não tem alegria de pregar de Jesus para as pessoas. De visitar pessoas que estão lá meio doentadas. Para quê? Já sabe o caminho. Israel pensou que sabia o caminho, ficou rodando no deserto. Tem um monte de gente assim, achando que sabe o caminho. E está perdido, irmãos. O deserto tinha problemas, mas o Egito tinha escravidão. É muito pior. O sonho não era perfeito, mas era sonho, porque Deus havia cumprido o seu sonho de tirá-los dali do Egito. Libertou o seu povo. A quarta coisa, quando você deseja o sonho que Deus não te deu. Esse é um dos problemas graves, irmãos. Antes de Israel murmurar no deserto, a humanidade já havia feito isso no jardim. Murmurar no deserto, quando nós murmuramos, quando temos vida boa, quando Adão e Eva estavam num lugar maravilhoso e murmurou também. Eu posso comer tudo, eu posso tudo. Você não pode tudo, não. Nós temos limites. Todos nós temos limites, irmãos. Nós não somos Deus, nós dependemos de Deus. Nós não temos que achar que podemos todas as coisas. Deus estabeleceu o limite. Gênesis 2, 16, 17. Deus diz: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Ele que estabeleceu aqui limites. E às vezes nós queremos extrapolar os limites de Deus. A serpente diz: é assim que Deus diz? Não comereis de toda árvore do jardim? Não, Deus não disse isso. Mas eles concordaram com a mentira da serpente. Eva tinha um jardim inteiro, irmãos, para desfrutar. Uma vida inteira nós temos para desfrutar diante de Deus. Mas começou a olhar para uma única árvore. Nós temos uma vida inteira para desfrutar com Deus, mas às vezes eu fico olhando para a vida do Jacques. Eu quero a vida dele. Eu quero o que ele tem. Eu quero o que ele faz. Não tenho competência, não é o meu dom, não é o lugar que Deus tem para mim, mas eu quero o que ele tem. E começamos a cobiçar o que Deus disse: isso não é seu. Isso não é para você. E aqui está o problema de muitos. Porque não é falta de sonho realizado. É desejar o sonho que Deus não lhe deu. Se Deus não lhe deu, não cobice a unção que ele liberou para outra pessoa. Cada um de nós, irmãos, tem um manto, tem um chamado, tem um ministério, tem uma unção especial para desenvolvê-lo. E nós, muitas vezes, desprezamos por causa da comparação. A comparação é a arte de desprezar o que Deus está fazendo na sua vida, enquanto você deseja aquilo que não pode ter. Eu não posso querer a unção do pastor Carlito. É dele. Do pastor Diego, do apóstolo Renê. É deles. Eu tenho a minha. Você tem a sua. Você não pode querer viver a minha unção, viva a sua. Queridos, temos que entender isso. A comparação faz você admirar o que Deus está fazendo na vida do outro. E despreze o que Deus está fazendo na sua própria vida. Não despreze o que Ele está fazendo na sua história. Viva intensamente o chamado que Ele colocou nas tuas mãos. Por isso, cuide do seu jardim. Valorize a sua família. Não fique comparando com a do outro. Ame o seu pequeno rebanho, a sua célula. Não fique olhando para a célula do outro. Se alegre com o crescimento do outro, mas faça o mesmo na sua. Fale bem da sua cidade. Essa cidade é uma droga. Tu mora aqui, caramba. É uma bênção essa cidade. Ela é maravilhosa e ela vai ser transformada pelo poder de Deus. Precisamos aprender, irmãos, a honrar a nossa história.
Não importa se começou errado, mas você encontrou a solução para fazer o certo. Então valorize a história nova que Deus quer construir através de nós. Queridos, multiplique o que Deus colocou nas suas mãos. 5 talentos, 2 talentos, 1 talento. O que você fez com esse 1? Eu enterrei. O que você fez com esse aqui? Ah, eu granjeei. Está aqui mais outro, está aqui mais outro. Pegue o seu e não esconda, não. Pare de olhar para quem tem 5, porque esse 1 talvez cresça mais do que os 5 juntos. Deus é Deus, irmãos. Quem cuida do próprio jardim não tem tempo de invejar o jardim do vizinho. Ele está olhando cada flor que nasce, cada semente que cresce, cada flor que desabrocha, cada fruto que dá nesse jardim. Ele vive intensamente aquilo que está acontecendo como resultado do seu cuidado. O regar, o juntar, o tirar lixo, sei lá como é que faz, mas ele cuida do seu jardim. Quando você zela pela sua célula, você visita as suas discípulas, você ora por elas, você dá uma mensagenzinha, uma ligação, sai para tomar um café, um sorvete, um açaí, vá com eles em algum lugar, ouve o coração e abençoa. Isso é cultivar o seu jardim, é cuidar da sua célula, é formar Cristo em outras pessoas, é trazer crescimento espiritual. Queridos, isso é você não ter tempo de olhar para o jardim do outro. O outro pode até chegar, poxa, teu jardim está bonito. Ixi, vai olho grande. Que olho grande? Você tem a bênção, você está cheio da graça e vai continuar cuidando daquilo que Deus lhe deu. Não se preocupe com o que dizem. Não se preocupe com o que falam. Pare de viver preso no si. Se Deus quiser, eu vou multiplicar. Deus quer, irmão. Deus quer, minha irmã. Ele diz crescer e multiplicar-vos desde o início. Como que se Deus quiser? Deus já expressou a sua vontade. Agora ele está querendo saber, você quer? A pergunta é para nós. Eu quero crescer? O quanto eu quero crescer? O quanto eu pago por esse crescimento? Não deixe que a árvore, irmãos, fique como a maior do seu jardim, para que você olhe a obra das minhas mãos. Não, toda árvore ela produz para que outro coma. A árvore não come seu próprio fruto, ela serve o fruto para que outros se alimentem. Seja essa árvore que alimenta e que dá sombra. A árvore que está ali representando o sucesso de Deus na vida de quem confia nele. Por isso que o sonho que Deus lhe deu pode não ser perfeito, mas é o jardim que ele confiou nas suas mãos. O problema de Israel, irmãos, não era a falta de sonho realizado, era a incapacidade de perceber que ainda estava vivendo dentro dele. Olha que triste isso. O sonho começou, ele ainda estava dentro do sonho, mas ele não percebia, porque ele só via deserto, só via o calor, só via escassez. Mas você não chegou na terra prometida, caminha. Ainda não chegou no seu destino, caminha, avança mais um pouco, porque se eles tivessem sido obedientes e fiéis, em 3 dias eles estavam na terra prometida. Hoje fazemos de ônibus, 2 horas já estamos na terra prometida, saindo do Egito, no deserto, no calor, e vamos de ônibus, eles iam na pernada, 3 dias, né? Mas se fossem fiéis, e esses 3 dias virou 40 anos, olha que louco. Por isso que Deus quer lembrar você, o sonho continua vivo. O Deus que abriu o mar, ele continua presente nos nossos dias. O maná continua caindo. Ei, a nuvem continua te guiando. Não esqueça, o sonho de Israel era perfeito. Querer sair da escravidão, irmãos, é perfeito. Havia calor, sede, cansaço, incerteza, desafios, tinha tudo isso. Mas eles não eram mais escravos. Pode ter um monte de coisa na tua vida, mas não esqueça, eu não sou mais escravo. Eu já fui liberta. Deus está me dando uma vida de liberdade. O diabo quer nos manter cativo na miséria, na ruína, na tristeza, no desânimo, no fracasso. E você já foi livre, igreja.
Não viva mais debaixo desse jugo. Por isso que o maior sonho não era um deserto sem dificuldades. O maior sonho era a libertação da escravidão, irmãos. O maior sonho nosso é continuar a ser livre e não voltar para comer cebola no Egito. Não voltar para a escravidão de apanhar e nada dá certo. O deserto não era perfeito, mas era o caminho. Você entrou no caminho, não entrou sozinho. Jesus disse, eu sou o caminho, bora, estou indo contigo. Eu estou andando cada dia um passo a mais com você. Só que às vezes, não, Deus, eu estou cansado. Eu vou sentar aqui. Disse, não é hora de sentar, vamos em frente. Não é hora de parar, irmãos. O maná podia se repetir todos os dias, mas ainda era um milagre. Todos os dias você ainda vive milagres, crente. Não esqueça disso, a nuvem podia conduzir em lugares mais difíceis que eles pudessem imaginar, mas ainda era a direção que Deus estava dando à vida deles. Nós não podemos andar sem direção. Não podemos andar de qualquer forma. Essa caminhada, irmãos, vai nos cansar em algumas horas, mas ainda era uma caminhada para a liberdade. Ainda caminhávamos para uma nova vida. Por isso que o fato de um sonho não ser perfeito não significa que temos que transformá-lo num pesadelo. Isso mostra que a transformação do sonho em pesadelo é nossa. Mas se você pudesse voltar ao dia em que você recebeu o seu chamado, o dia que você chegou na frente do altar, e aquela versão ainda mais jovem, você sentir ao ver tudo o que Deus já fez, qual era a sensação? De você hoje passar um filme na sua memória, como você começou, menino velho, a maioria aqui era tudo menino velho. Eu cheguei, era tudo criança ainda. Foi crescendo, virou jovem, virou adulto, experimentou coisas gloriosas de Deus, até chorava. Hoje nem chora mais, porque agora eu não preciso não, sou homem. Homem se emociona, homem chora. Jesus chorou e ele era homem para chuchu. Ele chorou. Nós precisamos, irmãos, voltar para lembrar tudo aquilo que parece comum na nossa vida, mas um dia foi um sonho impossível que Deus realizou. Lá atrás era impossível você pensar que você ia liderar uma base, que você ia pregar para uma multidão como vocês pregam. Isso aqui já é uma multidão, irmãos. Tem muita igreja que não tem isso aqui. Essa base já é uma multidão. E precisamos voltar para olhar. Onde entrou a murmuração, traga de volta a gratidão. Onde entrou a comparação, volte ao contentamento com aquilo que você é hoje em Deus. Onde entrou o cansaço, volte para o propósito. Eu tenho um propósito, eu tenho um chamado, eu tenho uma missão. Ou você já esqueceu tudo isso? Não, eu esqueci porque entrou a frieza, então volte para o amor. Entrou o peso, volte para a alegria, que ele lança fora todo o fardo, todo o peso da sua vida. Querido, não transforme em pesadelo aquilo que Deus um dia lhe entregou como sonho. Deus ainda quer realizar esse sonho na sua vida. Deus não quer que você transforme algo tão lindo em algo tão cruel para você mesmo viver. Por isso que o maior sonho de Israel não era um deserto perfeito. Era não ser mais escravo do Egito. Qual é o seu maior sonho? É voltar para comer as bolotas, comer a cebola, comer os pepinos? Ou você quer viver esse sonho da liberdade? Chegamos ao fim de mais uma edição do Deus Tem o Melhor. Continue caminhando com Deus, permaneça conectado à sua palavra, continue conectado conosco através das redes sociais da Igreja Renovada e da Fundação Afifarão para ficar por dentro de tudo o que acontece durante a semana. Que o Senhor abençoe você, a sua casa e toda a sua família. Até o próximo programa. Tchau, tchau! Se eu te dissesse que alguns minutos podem mudar completamente o seu dia, você acreditaria?
Porque a verdade é que no meio da correria, todo mundo tem um momento em que o coração pede um pouco de paz. Deus tem usado as ministrações semanais da Apóstola Daisy como um toque do céu na vida de muita gente. Se hoje você sente que precisa de clareza, ou simplesmente ouvir o Senhor mais de perto, pegue seu celular e aponte para o QR Code que está aparecendo na tela. Deus quer falar com você. Ministrações semanais com a Apóstola Daisy. Ouça no Spotify.